Olá pessoal, canal Livros e Você, vou mostrar para vocês hoje a minha publicação Dicas de Livro Motivacionais, esse mini book que é fruto de um trabalho desenvolvido junto ao editor de um jornal local, em que eu dispunha de uma coluna, uma pequena coluna para publicar rápidas resenhas dos livros que eu estava lendo naquele momento. Foram publicadas entre os anos de 2012 e 2017, se eu não me engano, e resultou nesse mini book. Vou mostrar para vocês todo o conteúdo desse livro, quais os livros, quais as dicas de livro que eu ofereci para vocês e foram reunidas aqui nesse mini book. Muitos dos livros físicos eu vou mostrar para vocês, são aqueles que estão na minha estante, outros vocês já conhecem, outros vocês passam a conhecer, muitos dos títulos permanecem atuais, então vamos ao primeiro título, A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. 2. A Cabeça de Steve Jobs. Esse livro aqui foi publicado antes da sua biografia, de Walter Isaacson, se eu não me engano. Fantástico, pessoal. 3. A Confiança Inteligente, com Stephen Covey. Fabuloso esse livro também, vale muito a pena. 4. A Estratégia do Oceano Azul. Aqui fala sobre o mercado corporativo, como diferenciar-se numa época tão competitiva. 5. A Estratégia do Olho de Tigre, na mesma temática, mantendo a mesma linha, como sobreviver na selva corporativa. 6. Anotem aí os títulos, pessoal, caneta e papel na mão. A Lei do Triunfo, que é um livro curso, já comentei sobre esse livro em outros vídeos. Napoleão Hill. 7. A Lista Negra, de Jennifer Brown, é um romance, é um thriller psicológico, na verdade, que fala sobre bullying. A Menina do Vale, número 8, a menina que se formou no Vale do Silício e se tornou consultora, palestrante, autora, conhecida por todo o Brasil e o mundo. 9. A Mente Milionária. Aqui eu aconselho bastante a leitura desse livro, fruto de muitas pesquisas desenvolvidas com pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos, o que elas gostam de fazer, o que elas preferem, quais os seus hábitos, quais os seus costumes. Muito interessante, alguns dados aqui marcantes, como o menor índice de divórcios entre os casais ricos, bem-sucedidos, e se eles gostam ou não de comprar, de despender o seu dinheiro como hobby em galerias de obras de arte. Isso não acontece. Por incrível que pareça, eles despendem as suas horas vagas com os filhos e os netos desfrutando das suas companhias, pessoal. Então, é um livro bastante surpreendente que chacoalha as nossas crenças, pessoal. Esse eu recomendo demais. Vamos ao próximo título, A Semente da Vitória, Nuno Cobra, um dos livros de coaches, um dos primeiros publicados, se eu não me engano, esse livro é de 2002. Ele foi instrutor de Ayrton Senna, de tantos outros pilotos de Fórmula 1 e de tantos atletas. E o que ele escreveu aqui, para mim, faz sentido até hoje. Pessoal, vamos ao próximo título, deixa eu ver em que número nós estamos. Número 11, A Terceira Medida do Sucesso, bastante interessante também. Número 12, A Delchina, conta a história, é um romance, conta a história de um dançarino que deixou o seu país na época da repressão. Próximo livro, Aplicando Maquiavel no Dia a Dia, um livro bem sintético, mas de muita riqueza de ideias, de um autor aqui da nossa cidade. Então, eu resolvi homenageá-lo e publiquei a resenha. Está aqui, li o livro e gostei bastante. Próximo título, Carlos Wizard, Sonho Não Tem Limites, a história sobre a empresa de Carlos Wizard, um ex-professor, continua sendo professor para sempre, né? E depois até a sua guinada profissional na carreira em prol de muitas pessoas, do ensino de inglês e da aquisição de outros conglomerados também, pessoal. Então,
Em que números estamos? Próximo título, número 15, Código da Vida, a história de um jurista. Sensacional, surpreendente essa história. Quem me emprestou foi um primo que é advogado. 16, Como chegar ao sim com você mesmo, William Ury. Fala sobre comportamento, autoconfiança, recomendo bastante também. Próximo título, um romance em busca de Fátima, capaz de emocionar qualquer leitor e desmistificar um pouco as nossas crenças com relação a essa rivalidade que ocorre entre as religiões ali do Oriente Médio, pessoal, envolvendo o Canal de Suez, o Egito e Israel. Fantástico, emocionante, pessoal. E isso é bastante tocante ainda hoje, diante das guerras que estamos presenciando. Einstein, uma biografia fantástica. Leio essa biografia de Jürgen Neff, não é do mesmo autor da biografia do Steve Jobs. Pessoal, próximo título, Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991, do historiador Eric Hobsbawm. Ele faz uma síntese do que foi o século XX. Estrada para os Sonhos, Marcelo Leite, está aqui uma história incrível, realizada por poucos. Eles deram a volta ao mundo numa motocicleta, o casal. Eu já falei, tive o privilégio de falar com a esposa de Marcelo Leite. Eles levaram 2 anos. O planejamento de viagem que eles fizeram para superar as dificuldades, fantástico também, pessoal. Próximo título, Eu Não Sabia Que Era Tão Longe, a saga de Mário Fava e mais 4 companheiros que chegaram do Brasil até os Estados Unidos, empreenderam essa viagem em 2 calhambeques entre as décadas de 20 e 30, levaram 10 anos para empreender essa viagem. Saudoso Osni Ferrari, aqui um autor bariliense, eu resolvi homenageá-la também, conto aqui com a sua recordação. O seu autógrafo era um ser humano especial realmente. Pessoal, Geração de Valor 1 e 2, ao terceiro título, ao Ponto de Inflexão também, que é bastante enriquecedor também, de Flávio Augusto, foi dono de um time de futebol. Ele conta a sua história, que foi muito difícil na infância, durante os seus empreendimentos, primeiros empreendimentos, quando pegava ônibus para poder trabalhar. A sua visão de negócios é sensacional. Pessoal, após Geração de Valor, Guga, um brasileiro, a biografia do tenista, que eu incluí aqui como um dos livros que eu indico. Pessoal, vamos à segunda parte, Investimentos Inteligentes. Esse livro não é tão atual, mas eu considero bastante imprescindível para quem quer iniciar o mundo dos investimentos. Eu até fiz uma marcação aqui que indica o quanto que eu tenho que investir, por quanto tempo e qual o rendimento para que eu possa me tornar um milionário. Então essa página está sempre marcada. Aqui tem um quadro, eu já comentei sobre isso em outros vídeos, então eu acredito que seja uma boa dica para você também. Investimentos Inteligentes, de Gustavo Cerbasi. Mais Tempo, Mais Dinheiro é um outro título de Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, uma parceria que realmente deu certo. E o próximo título, Manual para Sonhadores, o título de número 26, Nascida na Guatemala, mostra aqui a sua experiência. É um livro parecido com a da Bel Pass que eu acabei de citar aqui. 27, pessoal. Desculpe, Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barros, falar sobre psicopatia. 28, O Cérebro de Alta Performance, já falei sobre esse livro em outros vídeos. Número 30, O Diário de Anne Frank, eu tive o privilégio de conhecer a sua casinha lá em Amsterdã, onde ela viveu, e estive perto da sua história, um best-seller conhecido no mundo todo, e que é fundamental, imprescindível. O Homem Mais Rico da Babilônia, título de número
31 aqui da minha lista, para quem deseja investir, fundamental. Esse livro é obrigatório e é curtinho, mas tem um ensinamento de bastante riqueza. Número 32, o homem que venceu Auschwitz, como esse homem sobreviveu às intempéries, às atrocidades ocorridas lá nos campos de concentração. 33, o monge e o executivo, que muitas pessoas conhecem. O Poder da Coragem, título de número 34, de Jober Chaves. Fantástico também, pessoal. As 5 chaves do sucesso que vão mudar a sua vida. 35, O Poder do Hábito. Esse é um livro mais recente que continua atualíssimo. Já comentei sobre ele em outros vídeos também. O que atraiu Warren Buffett, um grande investidor americano, o que levou ele a comprar uma joalheria, uma rede de joalheria, a Helzberg Diamonds. E aqui esse livro é bastante interessante porque em cada capítulo, ao final de cada capítulo, há um box dando dicas de empreendedorismo. E aliás, ao final ele mostra quais as características de um grande empreendedor. Então não é um livro só sobre investimentos. Na verdade, ele fala mais sobre comportamento, pessoal. Então eu indico bastante esse livro. Não é tão conhecido, mas vale a pena conferir. Pessoal, dica de número 37, o segredo das apresentações poderosas. Comunicação, palestras exigem técnicas. Todos os dias nós palestramos com nossos clientes, com o marido, a esposa, com nossos filhos. Então, o segredo das mentes poderosas de Roberto Chiniachik, um grande palestrante brasileiro. Número 38, não consta esse livro aqui, O Segredo de Luiza, para quem deseja empreender. Fundamental, fantástico, obrigatório, leiam esse livro. Consta da página 83 aqui do meu livrinho. Só para conferir mais algumas referências para que desperte a curiosidade. Então ela abandona uma profissão que havia a expectativa de ser bem sucedida em nome de um negócio, do empreendedorismo. E aqui ela lança todos os requisitos do empreendedorismo e quais as etapas que ela seguiu para que fosse bem sucedido. Foi sensacional a experiência desse livro, O Segredo de Luiza, de Fernando Dolabella. Pessoal, próximo livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Comportamento, vale a pena conferir também. Os 7 Princípios de Salomão, dica de número 40. Outro livro de investimentos, comportamento financeiro. O Sonho Brasileiro, título de número 41, de Thales Guaraci. Aqui fala da biografia do dono da TAM, Transporte Aéreos de Marília, a história de Rolim Adolfo Amaro e como ele se tornou, aqui está a foto dele, um grande mestre das relações interpessoais e da administração e negócios. Pessoal, dica de número 42, um livro que todos conhecem, Pai Rico, Pai Pobre, fantástico, obrigatório. 43, Paixão por Vencer, de Jack Welch, a Bíblia do Sucesso. Também não tenho o livro para mostrar aqui no momento. Quem Ama Educa, número 44, de Samitiba, é sensacional, dicas interessantíssimas para os pais dos filhos que estão em estágio de educação, de crescimento, desenvolvimento. Vamos à dica de número 45, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Quem leu o livro curso, A Lei do Triunfo, muitas ideias que estão contidas nesse livro foram retiradas de lá. Então o livro curso resume todas as outras publicações de Napoleão Hill, praticamente, pessoal. 46, Sonhar Alto, Pensar Grande, a história do presidente da Bayer, um brasileiro, Teonis Marinho, pessoal. Então,
é sensacional também. Aqui muitas dicas de empreendedorismo. Não cultive relacionamentos destrutivos, eles são epidêmicos, e tantas outras dicas fantásticas. Esse daqui também continua bem atual. 48, estamos chegando ao fim. Super Cérebro, já comentei sobre esse livro em outro vídeo. É um livro especial realmente. O que podemos melhorar em cada um dos aspectos da sua vida: sono, dieta, exercícios físicos, controle do estresse, o emocional e o espiritual. Então, diante desses 6 requisitos principais, em cada um deles há uma dica. Há dicas, aliás, importantíssimas. Talento à Prova de Crise, da Leila Navarro. Esse livro eu li há muitos anos, não é um livro tão novo, mas sempre há com que aprender, certo, pessoal? Ela é uma palestrante famosa também. Talento à Prova de Crise, número 49, chegamos, enfim, à dica de número 50, 1 Minuto para Mim. Esse é um dos livros que você pode ler em um único dia, de Spencer Johnson, do mesmo autor de Quem Mexeu no Meu Queijo, seu livro mais conhecido. Espero que tenham gostado, espero que não tenham perdido nenhuma dica. Estarei aqui para as próximas dicas, espero que vocês curtam, compartilhem e leiam e otimizem expandam o seu conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.